Treino em Foco, semana temática sobre potência muscular. E hoje, finalizando essa semana, nós vamos abordar o trabalho de potência muscular em caixa de areia, associando com o trabalho de agilidade. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, vocês já podem estar se perguntando se o João está começando o vídeo já suado, cansado. É que toda essa semana que nós filmamos, nós estamos filmando no mesmo dia. Vocês estão vendo em dias diferentes, mas a filmagem é no mesmo dia. Então eu fiz o aquecimento para terça-feira, o trabalho inicial na pista. E aí aquele trabalho inicial já foi a base para o trabalho de escadaria, tirem a clive, e hoje finalizando aqui então com o trabalho em caixa de areia. Nós vamos aqui no trabalho de caixa de areia fazer um trabalho similar ao que nós fizemos na pista, de aceleração e desaceleração. Obviamente, como o piso é areia, ele carrega mais no esforço da força muscular. Quanto mais fofa estiver a areia, maior a dificuldade para acelerar o movimento, uma vez freando esse movimento. Então eu tenho 3 cones aqui para balizar o meu deslocamento. Eu vou fazer deslocamentos frontais e de costas. Vocês vão verificar que às vezes eu faço de um em um cone, às vezes eu vou fazer saltando um cone, fazendo do primeiro cone para o terceiro. Então nesse trabalho eu vou ter sempre freio do movimento e aceleração do movimento. A ideia é que vocês entendam que a cada freio do movimento eu vou vir aceleradamente, rápido, vou frear forte esse movimento, dentro das minhas condições, é claro, vou frear forte esse movimento e vou voltar a acelerar. No sentido contrário. Então dentro dessa condição de freio do movimento e volta, retomada acelerativa do movimento, é que nós vemos aí um alto componente de potência associado fortemente com o trabalho de força. Como eu disse antes, o piso areia exige mais desse componente de força para frear e retomar a velocidade, se a gente comparar com a pista, que não era um piso similar ao que a gente tem aqui na areia. Então eu vou fazendo alguns trabalhos e vou comentando para vocês como a gente fez ao longo da semana. Então acompanha aí. Podem notar, a gente fez o trabalho de acelerar e desacelerar, balizando com os cones, às vezes de um com outro cone, primeiro com o segundo, e às vezes indo do primeiro diretamente para o terceiro. O que muda nesse trabalho? O trabalho de acelerar e desacelerar sempre está trabalhando potência, e quando eu salto do primeiro cone para o terceiro, eu tenho uma distância maior entre os cones, por não passar pelo segundo cone freando e acelerando. Nessas condições de trabalho, aumentando a distância, a gente tem um maior desenvolvimento da velocidade. Quando eu estou próximo de um cone para o outro, eu freio, acelero e já logo na sequência terei que desacelerar para voltar a acelerar. A distância é muito curta, eu trabalho muito forte a questão de acelera e desacelera. Muito forte o componente de potência, ou a qualidade física potência, com alto esforço de força muscular. Quando eu aumento a distância, fica um pouco mais no trabalho de velocidade entre um cone e outro. Vou repetir mais uma vez para vocês perceberem essa questão. Então vejam bem, usando cones próximos ou longe, o trabalho de velocidade é maior. Quando o cone está mais afastado, consigo desenvolver melhor a minha velocidade. Quando os cones estão próximos, não consigo desenvolver tão bem. Para fechar a postagem, vou fazer um trabalho agora com os cones bem próximos e depois fazer um trabalho com os cones bem afastados para tentar fixar bem essa ideia. Como é que entraria o componente de resistência? O componente de resistência dentro desse trabalho, resistência de potência, entraria fazendo o maior número de vezes essa execução. Vocês podem ter percebido que eu fiz 2 vezes a execução, fui e voltei, dentro de uma vinda até o segundo cone também, mais 2 vezes. Se eu aumentar essa execução antes do intervalo que eu estou dando agora aqui para conversar com vocês, se eu aumentar esse intervalo esse número de vezes de execução antes do intervalo de descanso, então digamos, ao invés de executar 2 vezes, eu executo 3, 4, 5 vezes o trabalho direto, para depois dar um intervalo, vir conversar com vocês. Com isso, eu aumento o
componente de resistência no trabalho de potência. Então aquilo que nós teorizamos de novo na segunda-feira, nós estamos mostrando agora aqui na prática como é que pode ser executado. Então agora, colocar os cones próximos para não ter muito desenvolvimento de velocidade, mas ter muito freio e aceleração do movimento. Muita potência muscular sendo exigida para frear e para acelerar o movimento. Bem próximo um com o outro, acompanha aí. Como eu falei antes, cones próximos, dessa forma eu consigo fazer trabalho de aceleração e desaceleração bem rápido, exijo muito trabalho, freia e acelera, com essa distância curta entre os cones, fazendo esse trabalho de slalom. É um trabalho bem pesado, já está acumulando aí a gravação de toda a semana, mas para demonstrar para vocês, acho que eu estou conseguindo fazer. Fiz uma ida, uma vinda, uma segunda ida, uma segunda vinda em slalom entre os cones, fazendo os cones como baliza. Se eu quisesse aumentar o componente de resistência, faria mais uma ida, uma vinda, mais duas idas e vindas. E aí eu trabalho o componente de resistência. Detalhe primordial, que a pessoa tente executar o movimento na maior velocidade possível que ela consegue fazer. Com isso, ela vai ter sempre o componente de velocidade em pauta. Se ela fizer o trabalho desinteressadamente, de uma forma mais lenta, decai muito o componente de velocidade. Então a ideia é, dependendo do trabalho que esteja sendo feito, se nós estamos trabalhando potência, buscar trabalhar na sua velocidade maior possível para aquele tipo de trabalho. É isso que eu estou tentando fazer ao longo dessa semana. Agora eu vou colocar esses cones mais longe, para que vocês possam perceber a diferença entre um deslocamento mais longo causando um grau de aceleração maior. E aí trabalhando um pouco mais o componente de velocidade, já que eu tenho uma distância maior entre os cones, me permitindo acelerar mais. Espero que tenha dado para captar na câmera essa distância maior entre os cones, exigindo maior deslocamento, como eu disse antes, procurando fazer em alta velocidade. Fiz uma vez só, porque realmente as tomadas de toda essa semana que a gente gravou, mas estão gravando tudo no mesmo dia, estão gerando um acúmulo de cansaço grande. É um treino que normalmente eu faço, mas como eu disse antes, em função de uma lesão que eu tive uns 2 meses atrás, eu não estou treinando atualmente. Comecei uma semana e a gente resolveu gravar, já poder mostrar para vocês. Acredito que ao longo dessa semana a gente tenha conseguido teorizar, que foi o que a gente fez na segunda, e aplicar a teoria na prática. Foi o que nós fizemos terça, quarta, quinta e sexta, mostrando a teoria principalmente da parte física, da aceleração, desaceleração, força, velocidade, componente de resistência e principalmente, além de comentar sobre esses aspectos do treinamento, discutir a metodologia. O que é a metodologia? Muito bem, como eu vou verdadeiramente executar esse trabalho na prática. Então a gente fez o trabalho na pista, mostramos como fazer. Um exemplo, não é uma receita de bolo, é um exemplo de como fazer. Vocês podem criar muita coisa em cima. Mostramos na terça-feira na escadaria um exemplo, como fazer, não é uma receita de bolo. Vocês podem criar em cima. Mostramos ontem na quinta-feira, tirem a clive, como fazer, de novo, não é receita de bolo, é exemplo. Vocês podem criar variações em cima. E hoje na caixa de areia a mesma coisa. A ideia é que vocês, profissionais de educação física e acadêmicos, colegas de profissão, possam se espelhar na ideia que a gente passou aqui,
para que vocês possam, primeiro, sustentar bem a base teórica do trabalho. Entendendo bem a base teórica daquele triângulo de segunda-feira, força, velocidade e resistência, entendendo como pode ser aplicado na prática, com os exemplos que nós trouxemos, a gente acredita que pode ter dado uma base legal para vocês, para criar instrumentos de treinamento. Vocês podem aplicar isso dentro de uma circunstância de treinamento intervalado, no interval training, obviamente vai ser de alta intensidade, já que o trabalho aqui é todo ele, como eu disse antes, pautado em velocidade máxima de execução do movimento. Então nós temos aí um trabalho de HIIT, sendo feito em diferentes circunstâncias e visando o desenvolvimento da potência muscular. Obviamente esse trabalho também vai gerar um EPOC significativo no pós-treino e todas as outras variantes fisiológicas em função de um trabalho intervalado de alta intensidade. Mas aí ficou então um exemplo de como fazer esse trabalho, a metodologia, exemplos de metodologia e a discussão da base teórica na segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado da semana. Afirmo para vocês, eu cansei bastante para gravar isso, até porque não estou treinando. E a gente está no horário de meio-dia, que o pessoal já está com fome aqui, me olhando com uma cara assim, acaba esse programa logo aí. E espero vocês na próxima segunda-feira, onde a gente retoma aí as postagens normais do Treino em Foco. Obrigado sempre por estar nos seguindo, pela interação. A gente não consegue responder todo mundo, isso já é fato, a gente já gravou várias vezes. Mas a gente procura ler também todas as postagens que vocês colocam, inclusive elas estão sendo sempre trazidas aqui para as nossas postagens, as falas de vocês. João, quem sabe tu fala de tal coisa, vamos discutir tal coisa. Sempre que dá, a gente procura encaixar. Tanto é que a semana temática dessa semana, sendo redundante, mas foi em função de vários pedidos dos nossos seguidores. Muito obrigado por essa interação, muito obrigado pelos elogios também, que muita gente está passando para a gente, elogiando o trabalho. A gente procura realmente se dedicar para o trabalho, fazer com a melhor qualidade possível, e vamos ver se agora no segundo semestre a gente já consegue dar umas aprimoradas em alguns aspectos aí. Então fica aí o desfecho do Treino em Foco semana sobre potência muscular. Um grande abraço. Nós vamos aqui no trabalho de casteteria fazer um trabalho similar ao que nós fizemos na pista, de aceleração e desaceleração. Obviamente, como o piso é areia, ele carrega mais no esforço da força muscular. Quanto mais fofa estiver a areia, maior a dificuldade para acelerar o movimento, uma vez freando esse